coisa: Abraão está deixando uma vida estável, Abraão está deixando um futuro estabilizado, Abraão está deixando a herança de seu pai, e ele está caminhando em direção a uma palavra profética de Deus, que está tirando ele da zona de conforto e está movimentando, aleluia, a vida deste homem, ao ponto dele deixar tudo para seguir essa palavra. Mas quando ele sai, o texto diz, ele saiu sem saber para onde ia. É quando Deus se apresenta a ele, não com um contrato de explicações. É quando Deus está dizendo a ele: esqueça as explicações e acredite na palavra profética que eu liberei sobre ti. Porque nós temos a tendência de buscar explicações, nós temos a tendência de pedir a Deus alguns sinais. Nós dizemos: Deus, eu só saio daqui se o Senhor me mostrar alguma coisa. Deus está dizendo: eu não vou te mostrar nada, você obedece o que eu disse a você, e no caminho eu te mostro o que eu vou fazer. Então Deus começa a trabalhar quando você entra em ação. Deus não trabalha na sua inércia. Deus disse: eu vou fazer. O que você faz a partir desse momento? Você reage, você obedece com os pés, não com a boca. Então obedecer com os pés é ser conduzido por Deus a lugares que você não sabe aonde vai dar. Mas você tem a certeza que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então o primeiro nível de provação na vida de Abraão é esse: deixa o conforto da família, deixa o que é estável, deixa o que você construiu uma vida inteira para viver por fé. Porque o justo viverá por fé. O justo não vive na segurança da conta bancária. O justo não vive pelo recurso financeiro do seu trabalho. O justo não vive pela herança de família. O justo vive pela fé. O justo não está sustentado, aleluia, pelas coisas dessa terra. Ele está sustentado pela palavra rema de Deus. Se a palavra rema de Deus está liberada sobre ti, irmão, vai e ande sobre as águas. Porque 12 discípulos estão no barco, eles ficam assustados porque parece um fantasma que caminha sobre as águas. Jesus diz: ei, fiquem calmos, sou eu, não temais. Só que tem um que é mais corajoso, é sempre a minoria que quer mais proximidade com ele. E aí dos 12 que estão no barco, um consegue dizer: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Aí eu fui no grego buscar a palavra manda-me. Você sabe o que quer dizer a palavra manda-me que Pedro diz no original do grego? É a mesma coisa que ele estivesse dizendo a um rei: libera um decreto ao meu favor, porque ninguém pode revogar o teu decreto ao meu favor. Então ele está dizendo: tu és rei por excelência, a tua palavra tem peso, a tua palavra tem o poder de fazer aquilo que o homem não pode fazer. Por isso, manda-me ter contigo por cima das águas. O que Jesus disse? Vem. Quando Jesus libera a palavra, vem, já era. Ele já desafiou você a sair da zona de conforto. O que ele tem a fazer? Obedecer. E ele anda por cima das águas. E nós dizemos: Pedro andou por cima das águas. Não, Pedro andou por cima da palavra rema de Cristo. Enquanto ele está andando sobre a palavra rema de Cristo, ele vive o sobrenatural. Quando ele deixa de andar sobre a palavra, ele vê a tempestade, ele vê o vento e ele afunda. Aí vem ele com aquela mãozona grande, estende a mão e diz: ei, levanta-te, eu sou contigo. Você pode até tropeçar, você pode até ter um dia mau na tua vida, mas a minha mão está estendida. Por isso erga-te e comece a caminhar de novo. Comece de novo, comece de novo. E ele desafia: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então Deus vai te levar a viver por fé, não por vista. Você não vive pela vista dos olhos, você vive pela visão espiritual que Deus te deu, pelo propósito que Ele te deu. É isso que te motiva a levantar da cama todo dia. É isso que te faz, aleluia, alegrar o seu coração, porque Deus já liberou uma palavra sobre você e ninguém pode mudar isso, irmão. Ninguém pode mudar o decreto do rei. Eu preguei de Esther na minha igreja e falei sobre isso. Eu falei que Assuero levanta e libera um decreto sobre a vida de Mardoqueu.
E quando ele libera o decreto, ninguém pode revogar o decreto do rei. Tanto que não podia revogar, que quando ele libera o decreto de morte sobre todos os judeus, amando de Amã, ele disse à rainha Ester: eu não posso mudar o decreto, porque não se revoga o decreto do rei. Então ele vai criar um novo decreto, dando ao judeu a liberalidade para lutar e para se defender. Então ele está dizendo, o decreto do rei não pode ser revogado. E aí você entende que quando Deus libera uma palavra como rei por excelência, ninguém muda essa palavra. Entenda uma coisa, no Brasil existem 3 poderes: judiciário, legislativo e executivo. Para que aconteça uma lei, ela é criada onde? No legislativo. Então ali os deputados federais, estaduais, vereadores e senadores se assentam e criam um projeto de lei no legislativo. Sendo aprovado no legislativo, vai para o executivo. E no executivo, que são prefeitos, governadores, presidente da república, é colocada em execução a lei que foi votada no legislativo. Passando pelo executivo e ela sendo executada, se você desobedece essa lei, ela vai para o judiciário, para o Supremo Tribunal Federal, ao qual vai ser julgado se você desobedecer essa lei. Porém, ninguém pode se levantar e emanar um decreto, porque decreto só pode ser emanado por uma autoridade superior. Então ninguém no governo brasileiro se levanta com uma autoridade superior para emanar um decreto sem que ele passe por esses poderes, para que ele seja votado, para que haja uma democracia. Mas com Deus não funciona dessa forma. Com Deus a palavra é teocracia. Cracia, aleluia, governo. Deus é Deus. Então quer dizer, é Deus no governo. Então se é Deus no governo, ele tem autoridade superior para liberar um decreto e não precisa passar por mesa de votação. Se ele disse eu farei, ninguém pode impedir o que ele disse. Se ele disse eu vou te levantar, não há homem, não há mulher que se volte contra esta palavra. Por isso, irmão, nós entramos aqui na igreja com uma mentalidade: teocracia. Deus está governando. Então Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Viver por fé é basicamente isso. Você tem a certeza que é seu. Você está esperando a terra da promessa que mana leite e mel. Porém, você já se sente na terra de tal forma que você já está dando culto de ação de graça no deserto. Então você já está comendo do cacho das uvas no deserto. Você já está se sentindo na terra da promessa no deserto. Porque isso é fé, irmão. Fé é você se apossar daquilo que ainda não chegou. Dá para entender essa equação? Você se apossar daquilo que ainda não chegou. Irmão, matematicamente isso não existe, mas pela fé isso acontece. Então fé é a prova das coisas que não se veem. Paulo diz, o homem espiritual, no capítulo 2 de 1 Coríntios, o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido. Porém, o homem natural não discerne as coisas do espírito, porque para ele parecem loucura, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que o homem espiritual, quando a porta fecha, ele diz, eu estou entendendo o que Deus quer fazer. Quando a situação fica difícil, quando vem a tempestade, o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido. Ele tem paz e calmaria na tempestade. Agora, e o homem natural? A porta fechou. O que que o homem natural faz? E agora? Quem poderá nos defender? O homem natural fechou a porta, a crise chegou, ele não tem onde reclinar a cabeça, ele sobe num prédio e se lança lá de cima, porque ele não tem um porto seguro. Mas nós não, irmão. Crente não fica desesperado com porta fechada. Crente não é movido pela crise momentânea da sua vida, do seu país, da sua política. Crente é movimentado pela palavra profética de Andacachou, Nemancho e Esebe, Narabacandarácia. Irmão, eu estou sentindo Deus aqui devagarzinho chegando, botando as coisas no lugar, dizendo, eu estou na casa para falar com você, para colocar, aleluia, o teu coração no lugar que eu chamei para estar.
Aleluia! Agora Abraão obedece. Ele passa no primeiro nível de provação. Ele sai, ele vai em direção à palavra profética de Deus. Só que entende uma coisa. Ele era de onde? Ele era de Ur dos Caldeus. Ele vivia numa terra próspera. Aí Deus diz, sai desse lugar. E ele sai com a sua prole, com a sua família. Aí ele passa em Siquém e levanta um altar. Aí ele chega em Betel. Betel quer dizer o quê? Casa de Deus. Ele chega em Betel e levanta um altar. Só que o que tinha em Betel? Fome. Aí eu caí para trás quando li isso. Eu falei, Deus, o Senhor tirou Abraão de Ur dos Caldeus. Ele tinha uma vida estabilizada, tinha tudo pronto, tinha servos, tinha tudo. E diz, vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele vai por fé. Quando ele chega na terra, tem fome. Só que Abraão levantou um altar na terra da fome. Quando Abraão levanta um altar na terra da fome, eu entendo, aonde tem altar tem unção, aonde tem altar tem provisão de Deus, aonde tem altar não falta palavra rema, aonde tem altar o fogo está ardendo continuamente sobre ele. Só que Abraão, como Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Sabe quando você se assusta? Sabe quando Deus tira você de um lugar que você conhece muito bem? Um lugar que você tem segurança, que você tem diploma, que você sabe fazer. Aí Deus movimenta as coisas, você vai para um outro ambiente que você não sabe fazer, você não tem recurso para fazer e você não sabe por onde começar. E Deus dizendo, lá você é doutor, lá você é pós-graduado, lá você é mestre. Só que aqui no meu ambiente você é aluno. Lá você é mestre, aqui desce para aprender. Aqui sai do palácio de Faraó, porque lá tu é príncipe, Moisés. Lá tu senta, todo mundo te serve. Lá tem mesa de banquete, mas aqui no meu ambiente, que ambiente é esse, Deus? Midian, uma terra deserta. Aqui você vai pegar as suas mãos, ô príncipe, e vai procurar comida no deserto. Aqui você vai sobreviver. Aqui você vai ser treinado. Aqui você vai aprender a ser homem. O que Davi disse para Salomão antes de morrer? Sê tu homem. É isso que Deus está dizendo a nós. Seja homem. Tenha postura. Deus está treinando você para a guerra. Você já viu o treinamento de soldado para a guerra, irmão? Aleluia. Deus está te treinando para a batalha, adestrando as tuas mãos, soldado. Deus te chamou para a linha de frente. Deus te chamou para guerrear, irmão. E é por isso que o processo com você é diferente. É por isso que com você Deus trata de outra forma. Então o que Abraão faz momentaneamente? Ele desce ao Egito. Ele sente medo da fome. Sabe por quê? Abraão é sujeito às mesmas paixões do que eu e você. Sabe como é que é a caminhada de Abraão? Hoje ele acertou, mas amanhã ele errou. Mas nem por isso ele deixou de caminhar. Ele desceu lá ao Egito e quase perde a família no Egito. Mas Abraão estava sendo construído por Deus. Nós temos em mente de cobrar do novo convertido uma postura de alguém que já está 10 anos no Evangelho. Devemos ter paciência de discipular, de cuidar, de estender a mão e de não nos escandalizarmos com questões em que uma pessoa ainda está crescendo na fé e está aprendendo. Então Deus te deu a capacidade de suportar os fracos na fé. Deus te deu a capacidade de ser mão para quem não tem uma mão estendida para ajudar. Então Deus te deu sabedoria para instruir aquele que está andando num caminho, aleluia, tortuoso. Então preste atenção, Abraão passa pelo primeiro nível de provação, ele sai, chega em Betel, coxinha dos pensamentos, desce ao Egito, vai granjear as riquezas ilícitas do Egito, vai voltar para Betel e quase perdeu Sara no Egito, porque Faraó achou ela bela e tomou Sara. Deus teve misericórdia, ele voltou para Betel, onde estava o altar. Só que quando ele chega em Betel, o que acontece ali? Divisão. Os pastores de Ló
contenderam contra os pastores de Abraão. Então Abraão disse: se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Então ele se divide. E alguém vai dizer para mim assim: Ló deveria estar dividido com Abraão, porque a promessa é para Abraão, não é para Ló. Então Ló pegou carona. Então Ló era um intruso, irmão. Nada disso. Ló fazia parte da família e Abraão era o patriarca desta família. Abraão assumiu a responsabilidade como tio de cuidar do seu sobrinho, porque o seu pai estava morto. Então a responsabilidade era de quem? Era de Abraão. Só que as riquezas ilícitas que foram granjeadas fora do tempo, fora da direção de Deus, trouxeram divisão nos pastores de Ló e nos pastores de Abraão. É quando nós não esperamos o tempo determinado por Deus e queremos descer ao Egito para buscar recurso, e Deus está dizendo: fique no lugar chamado Betel. Mas Senhor, aqui está escasso, aqui não tem recurso, aqui não tem prata, aqui não tem ouro. Porém, é melhor ficar na escassez com Deus, que haverá provisão, do que estar no palácio do Egito, fora da presença dele. Permaneço no lugar da escassez. Por quê? Porque Deus me deu graça para suportar esse ambiente. Deus me deu graça para suportar a leve e momentânea tribulação que está produzindo em mim um peso eterno de glória. Paulo diz isso: a leve e momentânea tribulação não está me destruindo. A leve e momentânea tribulação não está me tornando um homem deteriorado na fé. A leve e momentânea tribulação está me ensinando, está me tornando mais forte, está gerando um peso eterno de glória na minha vida. Romanos capítulo 5, versículo 3, ele diz: eu me gloriarei nas minhas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Então ele está dizendo: eu me gloriarei nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. Você acha que Paulo está se alegrando com tribulação? Claro que não. Paulo está se alegrando em entender o que as tribulações produzem nele. Ele diz: eu me gloriarei nas minhas tribulações, sabendo que elas produzem perseverança, experiência, esperança. Perseverança, experiência e esperança. Então, se você aprende a ser uma pessoa perseverante, você nunca vai parar no caminho daquilo que Deus chamou você para fazer. Você sempre vai ao final de tudo que Deus determinou que você fosse. Conhece pessoas que começam e param? Começam uma faculdade e param no caminho. Começam numa empresa, ficam 6 meses. Começam um curso, param no caminho. Começam no ministério, param no caminho. São pessoas que não perseveram na fé. São pessoas que ficam no caminho. Mas aquele que persevera alcança o quê? Experiência. E se tem uma coisa que não podem roubar de você, é a experiência que você nutriu com Deus. Ninguém pode roubar isso de você. Ninguém pode te vender e ninguém pode te comprar isso. Experiência com Deus é algo individual, privado, particular. Experiências com Deus não são dadas no coletivo de culto. Experiências com Deus são dadas no individual do quarto de oração de Mateus capítulo 6, versículo 6. Eu me coloco neste lugar de oração no secreto e Deus me recompensará publicamente. Ou seja, Deus esconde e leva para o secreto, te dá experiências profundas para um dia manifestar você diante dos homens. Então experiências vão fazer você permanecer. E as experiências geram o quê? Esperança. Jeremias diz: quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. O que pode me dar esperança? O que você traz à tua memória no dia mau da tua vida? O que você traz à memória quando a situação está apertando para você? Você pensa no problema, você pensa na dívida? Paulo disse assim: pensai nas coisas que são de cima, que são do alto. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, ele vai colocando várias características. Pense nisso. No dia mau da tua história, não foque no problema, não foque na adversidade. Pense nas promessas. Fique seguro nas promessas, não nas explicações de Deus. Fique seguro no que Ele disse que vai fazer, não nas explicações do que está acontecendo. Aleluia. Deixa eu voltar para o texto. Então ele chega em Betel.
Nesse segundo nível de provação, aí vem um terceiro. Ele liberta Ló de Sodoma e Gomorra. Aí tem algo interessante que eu aprendo aqui. Quando ele liberta Ló de Sodoma e Gomorra, o rei de Sodoma, agradecido, chega a Abraão e diz: ó, fica com a fazenda, fica com a prata, fica com o ouro e me dá as almas. Só que ali naquele momento Abraão sabia que as riquezas granjeadas fora de tempo quando desce ao Egito trouxe divisão, quase perdeu a família. Então agora ele aprendeu com o erro dele, ele diz: ó, não me dê nada que venha de ti de prata, de ouro, de fazenda, para que tu não diga que me enriqueceu. Eu quero as almas, você fica com a fazenda, fica com a prata, fica com o ouro. Sabe o que ele está dizendo? Eu gosto mais e amo mais pessoas do que coisas. Para mim, pessoas são mais importantes do que coisas. Aí eu me assusto no capítulo 15 de Gênesis. Deus aparece e Abraão diz: Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou o teu escudo. Aleluia. Deus está dizendo: Abraão, por conta desta atuação que você aceitou as almas e negou as riquezas, eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu vi quando você podia pegar e não pegou. Eu vi quando te ofereceram, mas você disse: eu não vou vender a minha vinha. Ai, só quem é espiritual está entendendo isso. Irmão, eu estou sentindo Deus aqui. Se não está batendo em você, está batendo em mim, eu celebro. Aleluia, Deus está falando comigo. Aí sabe o que Deus diz? Está preparado para ser pai de multidões. Aí vem a promessa: sai da tua tenda. Aleluia, arrepiou aqui, irmão. Sai da tua tenda, olhe para o céu. Se tu puder contar as estrelas, também contarão a tua descendência, porque assim será. Olha a tua ação, olha a tua fidelidade no dia mau da tua história, o que Deus gera diante de você. Aleluia. E ali ele estava preparado para dar continuidade. Você está percebendo a construção de Deus na vida de Abraão? Você está percebendo que Deus está fazendo a mesma coisa com você? Ele está te construindo, Ele está te lapidando, Ele está te dando forma. Você desceu lá na casa do oleiro, não tem mais volta. Ele já te colocou sobre as rodas, Ele já pôs a mão na massa e Ele já começou a obra. Se você recuar, a obra fica inacabada, irmão. Aquele que põe a mão no arado, olha para trás, não é digno dele. Por isso persevere, irmão. Está difícil, está doendo, mas continua na roda do oleiro, não sai dali, irmão. Porque ali é o melhor lugar de tratamento de Deus para a tua vida. Não vai ficar depressão, não vai ficar síndrome do pânico, não vai gerar feridas na sua alma, não. Vai te trazer fortalecimento para a caminhada. Oh, Espírito de Deus, aleluia, Jesus. E aí, para correr o texto, 3 homens vão descer na tenda de Abraão. Aí Abraão vai correr, prepara a vitela, prepara o sacrifício. Abraão não sabe como fazer, mas está todo empolgado. Os 3 homens se assentam debaixo da árvore e eles dizem: ó, ao tempo do Senhor Ele visitará o ventre de Sara. Sara está atrás da tenda ouvindo tudo. E o que acontece? Sara riu. Aí os 3 homens disseram: por que Sara riu? Abraão ficou todo desconjuntado, não entendeu ali o processo. E aí ele disse: por que ela riu? Haverá coisa demasiadamente difícil para Deus? Irmão, ali Deus testifica a palavra. Ali Deus libera o decreto. Ali ele diz: ainda que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem pode impedir? Ele é aquele que cura o ventre da estéril e faz dela mãe. Ele é o Deus sobrenatural e você está duvidando disso? E você está cocheando aí, crente, em 2 pensamentos. Deus já disse: eu vou fazer, eu vou salvar, eu vou curar. E você está murmurando, está reclamando. Duvide de tudo e de todos, só não duvide da soberania de Deus. Duvide de você, mas não duvide da soberania de Deus. Se Ele diz que vai fazer, descansa, ande por fé. Acabou, irmão. Aí vem o texto.
capítulo 22. Sabe quantos anos se passaram do capítulo 22, desde o dia que ele saiu da sua terra? 40 anos. Ele não é mais um menino na fé. Ele não começou ontem. Existem níveis de provação que Deus vai te levando. Deus nunca poderia pedir Isaac quando ele saiu da terra de Ur dos Caldeus. Por quê, pregador? Porque ele não tinha estrutura para dar. Porque ele não tinha experiência com Deus. Porque ele estava sendo construído. Agora, capítulo 22 de Gênesis, 40 anos andando com Deus. Sabe quantos anos ele tem aqui, irmão? Lá para os seus 115 anos de idade. Foi chamado lá com 75 e foi matriculado na escola da fé. 75 anos ele diz, eu tenho uma vaga na escola da fé para você. Quer? Eu quero, eis-me aqui. Só que na escola da fé, ele quer graduar você na escola da fé. Você começou lá no ensino fundamental da fé, ele quer te levar para o ensino médio da fé. Depois de passar pelo ensino médio da fé, ele quer te levar para a universidade, para o nível superior da fé. Depois ele quer pós-graduar você na fé. E assim é o processo de Deus na minha vida. Agora eu fico impressionado que diz, e aconteceu depois dessas coisas. E quantas coisas, quantas experiências, quantos acertos, quantos erros. Quantas experiências ele foi tendo com Deus. Agora, o filho da promessa corre na casa de Abraão. O riso está todo dia presente na vida de Abraão. Abraão deleita a promessa, Abraão deleita a bênção. Aí parece que Deus de repente vem e diz, Abraão. E ele diz, eis-me aqui. Irmão, isso é tão profundo. Sabe por quê? Eu lembrei de Caleb quando eu li esse texto. 12 espias entraram na terra. 10 tiveram uma visão derrotada. Josué e Caleb, visão animosa. Os 10 diziam, nós somos como gafanhotos diante dos gigantes. Tem muito gigante, eles são fortes. A cidade está fortificada. E Josué e Caleb com uma visão animosa disseram, mas a terra é boa, tem cachos de uva, mana, leite e mel, e nós vamos possuir a terra. E Deus fez uma promessa a Caleb. E Caleb, numa idade avançada, chegou para revogar a bênção dele. E ele disse, eu ainda sou o mesmo. Eu ainda tenho o mesmo vigor. O tempo não deteriorou a minha fé. Eu tenho o mesmo vigor para batalhar e para guerrear pelas promessas de Deus. Abraão com mais de 100 anos e andando com Deus, ele está dizendo prontamente quando Deus diz, Abraão, eis-me aqui, Senhor, pronto para obedecer a tua voz. Eis-me aqui, Senhor, para mais uma aventura na fé. Vida cristã é isso. Você vai viver a aventura da fé até o último dia da sua história, irmão. Deus vai te treinar até o último fôlego de vida. E quando Abraão poderia dizer, Senhor, eu estou cansado. Senhor, tantas experiências, já alcancei maturidade, não preciso mais delas. Ele está dizendo, Senhor, não, eis-me aqui. Envia a mim, Senhor, estou aqui prontamente ouvindo a tua voz. Será que Deus ainda conta com você hoje? Será que você é o mesmo? Será que o tempo não trouxe uma corrosão na sua espiritualidade? Será que você ainda é o mesmo homem espiritual de antigamente? Você está apaixonado ainda por Jesus? Ou você está que nem a igreja de Éfeso? Pratica a doutrina, zela pela doutrina, aborrece os apóstolos que dizem ser apóstolos e não são, porém, perderam o primeiro amor, perderam o zelo, perderam o fogo, perderam a paixão. Você sabe o que é primeiro amor? É você fazer hoje o que você fazia há 20 anos atrás com a mesma intensidade, com a mesma paixão, com o mesmo amor. A igreja de Éfeso era zelosa pelas doutrinas. Pensa numa igreja altamente doutrinária. Pensa numa igreja que colocava à prova como os bereanos colocavam aqueles que falavam da palavra. Pensa numa igreja teológica aplicada no conhecimento da Bíblia. Mas conhecimento bíblico sem fogo e sem unção é morte para você. Você sabia que teologia sem vida ela mata você? Você sabia que conhecimento bíblico sem vida mata você? Então, irmão, é luz na cabeça, como diz Hernande Dias Lopes, luz na cabeça e fogo aonde? No coração.
É recebendo a palavra no entendimento, mas sendo aquecido, aleluia, no coração. É buscando conhecimento, é como diz: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Só que aí vieram muitas denominações, porque a igreja só é uma. Só que denominações são muitas. Então o que me impede de sentar com você para adorar como Deus juntamente contigo é quando a sua doutrina fere um princípio básico de salvação, quando você despreza a divindade de Cristo, quando você rejeita a salvação de Cristo pela fé. Então não é possível me assentar com você e adorar como irmão. Agora, se você preza pelos mesmos valores bíblicos e doutrinários do que eu, você pode ser batista, presbiteriano, assembleiano, o que for, eu vou sentar e vou adorar Deus com você. Porém, existem algumas divergências doutrinárias ou dogmáticas, ou seja, igrejas que valorizam o conhecimento da palavra, porém desprezam a manifestação e o poder do Espírito. Ou igrejas que valorizam as manifestações do Espírito e o poder, mas desprezam o conhecimento. Qual é, meu irmão, a minha proposta? A fusão perfeita, conhecimento e poder. Conhecimento e poder, luz na cabeça e fogo no seu coração na caminhada. E sabe por que muita gente rejeita isso? Porque é muito difícil. É difícil você perder noites de sono estudando e ainda ter que orar e orar. Então tem gente que ora e busca poder, porém ele não tem tempo para ler. Agora tem gente que lê e não tem o tempo de parar tudo que está fazendo e dizer: vou para o joelho e vou orar. E aí alguns vão pender para o lado ou vão pender para o outro. Aí ele fica um crente meio deformado. Ele tem até beleza de conhecimento, mas cadê o fogo? Ele tem até fogo, mas faz muito barulho, e cadê o conhecimento? E sabe qual é a questão? Equilíbrio. O que Deus disse a Nabucodonosor? Pesado foste na minha balança e foi achado? Deus está te pesando na balança dele. Não seja achado em falta quando Deus te colocar na balança. Deus está pesando cada ato, cada atitude. Deus está cobrando de você, irmão. Por isso, ser crente não é para qualquer um. Corajoso, forte, vai para frente. Isso é ser crente. Crente não é para qualquer um. Sabe por quê, irmão? Não depende da minha força. Se você quer, Deus é contigo. Deus te fortalece, Deus te levanta, Deus te dá vigor, Deus te dá saúde. Meu irmão, Deus faz você dormir até pouco na noite porque estudou muito, mas no outro dia você acorda bem. Você acorda cheio de Deus, você acorda feliz. Agora tem gente que perde a noite de sono por coisas sem importância, irmão. Parece que a pessoa morreu no outro dia, você já viu isso? Mas Deus, irmão, Ele preza por aquele que busca a sua presença. Então me aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: eis-me aqui. Agora entra a palavra. Provou Deus a Abraão. Falou de provação na igreja, a gente se assusta, sim ou não? Falou de provação, a gente dá 2 passos para trás e fala: opa, peraí, esse assunto aí é meio difícil de falar. Mas você sabia que Deus prova a gente? Você sabia que Deus está exercitando as musculaturas da nossa fé? Você sabia que Deus fecha a porta? Você sabia que Deus permite o dia mal na sua história? Por que, pregador? Porque Deus quer te ensinar alguns princípios. Porque Deus está forjando um guerreiro para uma batalha. Deus está preparando você, Deus não está te mimando, Deus não está tratando você como criança ou inocente, que quando chora, fala: Senhor, eu não quero, faz biquinho, bate o pé e Deus vai lá e abençoa. Sabe por que Ele não faz isso? Porque senão toda vez você vai querer ganhar no bico e no choro. Já viu criança assim? Perturba, quero brinquedo, não vou dar, e cai no chão, grita, esperneia, e você dá o brinquedo, já era. Você liberou uma sentença sobre ela. Toda vez que ela quiser o brinquedo, ela vai fazer isso. Por quê? Porque você respondeu o que ela fez. Deus não vai fazer isso com você. Você vai chorar, irmão. Você vai espernear. Deus vai dizer: eu conheço você. Eu te ajudo, eu te esforço, mas levanta-te. Põe-te de pé e eu, Senhor, falarei contigo. Irmão, somente após alguns anos de treinamento, de preparo, 40 anos andando com Deus, poderia ele submetê-lo a tal nível de provação, de pedir a Abraão, seu filho, aquele que ele amava.
Como eu disse, Abraão foi matriculado na escola da fé aos 75 anos de idade, quando saiu em direção ao propósito. Então Deus deseja nos levar, irmão, para um estágio seguinte. Deus quer trazer progressão na sua vida espiritual. Por isso Deus permite dias maus e dias de provação. Porém, devemos diferenciar o que é provação e o que é tentação. Então vamos lá. Provação vem de Deus para o aperfeiçoamento. Filipenses capítulo 1, no seu versículo 6 diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então a provação vem para exercitar as musculaturas da nossa fé. Jó, no seu capítulo 23, no seu versículo 10 diz: mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como ouro. Irmão, olha o que Jó está falando. Quem conhece a história de Jó aqui? Sabe o que Jó está dizendo? Ele conhece o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Sabe o que ele está entendendo? Quando eu passar pela provação de Deus, ele vai me refinar como ouro. E o ouro que é refinado na fornalha, que passa ali num processo de tirar as escórias do ouro para que ele ganhe o quê? Notoriedade, peso, valor, visibilidade. Então olha o que Jó está dizendo: se eu passar pela fornalha de Deus, se eu passar pela provação, eu sairei desta provação como um ouro refinado, com notoriedade, valor e peso de intimidade com ele. Quem está dizendo isso é o camarada que enterrou 10 filhos. Quem está dizendo isso é o camarada que perdeu fazenda, perdeu riqueza e perdeu até o prestígio da esposa, que diz: abandona esse teu Deus e morre. Aí a gente está cantando esse louvor agora, né? Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Sabe quais os motivos que Jó tem para adorar? É porque ele está entendendo, ainda que o mau dia chegou na sua história, a provação, ele está dizendo: eu vou sair como ouro refinado desse dia. Eu não vou sair o mesmo, eu vou sair diferente desta provação. Então, irmão, a tentação é oriunda da concupiscência do homem. Tiago, no capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, o que é a provação? Provação é aquilo dado por Deus para trazer crescimento espiritual. O que é tentação? É oriunda da sua natureza corrupta, caída, pecaminosa. O homem é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, desejo desenfreado. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Então Deus não tenta você. Quem vai usar a tentação para estimular o que há de pior em você é o diabo. Então o diabo usa as tentações para estimular o que há de pior em você. O Espírito Santo usa as provações para extrair o que há de melhor em você. Entendeu? Então tentação é oriunda da sua própria carne. Agora Tiago, no seu capítulo 1, versículo 2 diz: meus irmãos, tem de grande alegria o passar por várias provações. Olha o que ele diz: fique feliz, se sinta privilegiado, fique alegre com as provações. Você deve se alegrar quando Deus te der a oportunidade de ser provado. Por quê? Ele está te dando a oportunidade de crescer. Ele está dizendo: é hora de crescer. É hora de ser desmamado de atitudes infantis. É hora de você ter testemunho e peso no que você fala. É hora de você pregar não só com diploma, mas com as cicatrizes que você ganhou no deserto. É hora de as pessoas olharem para você e dizer: ele tem a marca. Ah, é a marca da promessa? Não, é a marca do evangelho, que Paulo diz: eu carrego as marcas do evangelho de Cristo. Paulo está expressando e dizendo: eu sou uma carta lida pelos homens. O meu testemunho fala mais do que as minhas palavras. Porque, irmão, carta é o quê? É lida. Então você olha para a vida de uma pessoa, mesmo ela em silêncio, a vida dela fala muito alto. O comportamento dela fala muito alto do que as suas próprias palavras. Às vezes a gente está falando, até chamando os vizinhos aonde nós moramos para vir para a igreja. Eles não vêm. Sabe por que eles não vêm? Porque eles estão lendo você na semana. Eles estão lendo os barracos que você faz na sua casa. Eles estão lendo as discussões que você tem com seu marido. Eles estão lendo como você trata o seu filho. Eles estão te observando. O mundo está te observando. Você é uma candeia. Candeia não se coloca debaixo do alqueire. Candeia se coloca no velador. E se candeia é colocada no velador, é para iluminar os que estão na casa, irmão. Você é candeia.
Deus não vai te colocar debaixo da cama do alqueire. Você já acendeu um lampião e botou debaixo de uma cama? Qual seria a finalidade disso? Deus está dizendo isso, irmão, você é uma candeia. Você é luz, não pode se esconder uma cidade edificada no monte. Você é uma cidade edificada por Deus, por isso sempre estará em lugar de destaque. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa forma de agir, de falar, de proceder, irmão. Você está representando Cristo, você é um embaixador do reino. Você tem que ter cuidado como você se porta no seu trabalho, as suas palavras, as suas amizades, o que você está falando lá, irmão. Você pode estar corrompendo o coração daquela pessoa para uma futura conversão. É como um diácono que trabalhou comigo na empresa que eu trabalho, chegou lá para trabalhar comigo. No princípio ele era espiritual porque ele queria um emprego e eu coloquei ele na empresa. Mas depois ele começou a varrer a empresa e pegar todas as meninas da empresa. E ele vinha com a carteirinha de diácono, ele levava para casa, porque ele morava numa comunidade. Toda vez que tinha dúvida, ele pegava a carteira de diácono e dizia: eu sou diácono da Assembleia de Deus. Irmão, olha só o que a gente está fazendo. A gente está sendo espiritual no ambiente aqui chamado igreja e está indo para casa, aleluia, queimar o nome de Jesus. Então, irmão, a gente está vendo isso à torta e à direita. A gente está vendo isso acontecer no trabalho, na casa, na família. Por isso Deus está dizendo a você: ei, freia a tua língua, freia a tua boca para falar de alguém, porque o preço da reconciliação de Deus para com o homem foi Jesus Cristo. Foi um preço de sangue para reconciliar um relacionamento rompido que era Deus e o homem. Ele enviou o seu Filho amado unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, pregador, o preço da reconciliação é o quê? É o sangue de Jesus. É por isso que lá em Provérbios ele diz que dos 7 pecados que Deus odeia, um ele abomina, a sua alma abomina. Qual é? Contenda entre os irmãos. Sabe por que isso? Porque o preço foi alto para reconciliar a humanidade com Deus. Aí uma palavra sua frívola, colocada fora de tempo e fora de hora, distancia aquela alma que Jesus ama demais e morreu da presença de Deus e da salvação. Então isso é muito sério, irmão, isso é muito sério. Então entenda uma coisa, a questão não é se vamos passar por provações, mas quando nós vamos passar. A questão não é, Deus vai me provar? Será que Deus vai me provar? Não, Ele vai te provar. Agora quando eu não sei. O momento que Ele vai criar oportuno para te trazer a esse lugar eu não sei. Porque Jesus diz lá em 16:33 de João: no mundo tereis o quê? Aflições. Ele na sua oração no capítulo 17 de João, ele disse o quê? Ele orou por nós, e essa oração ainda ecoa nos dias de hoje. E na oração dele ele diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que guarde eles do mal. Eu não peço que tire eles desse ambiente chamado mundo. Eles vão permanecer nesse mundo, eles vão ser afligidos por esse mundo. A minha oração é que o Senhor Deus guarde eles de todo mal, para que eles não recuem no dia mal da sua vida. Então a gente pensa que para viver santidade é sair do mundo. Não, viver santidade é você ir para o mundo. Está entendendo isso? Isso é uma metáfora. A gente pensa, santidade é se abdicar do mundo. Não, santidade é você se infiltrar do mundo como agente de Deus, andar na Babilônia e não sujar as vestes. Isso é santidade. Santidade não é criar um rol de pessoas santas que andam com você e excluir o pecador. Não, santidade é sentar que nem Jesus na mesa com pecadores e fariseus, se escandalizar e dizer: quem é esse que come com pecadores? Quem é esse que fere a religião judaica? Quem é esse que profana o nome de Deus que é santo? Ele entra na casa de Simão, o fariseu, e ele senta na mesa, tem banquete, tem tudo. Aí entra uma prostituta. Não tem nome, não tem identidade, não tem CPF, não tem nada. Mas ela tem o que na mão? Ela tem oferta. Ela tem um coração quebrantado. E quando ela entra, ela vê o quê? Ela vê os pés de Jesus. E ela diz: ali é o melhor lugar para se estar, nos pés dele. Ela se ajoelha em adoração, ela começa a chorar e enxugar os pés dele com os cabelos. Aí Simão, que preparou frango, Páscoa, panetone, estava tudo recheado, tinha Coca-Cola, todinho, tinha tudo. Enfeitou a casa, fez uma festa, primeiro congresso de Jerusalém. E aí Jesus entrou e tinha silêncio na casa. Quando a mulher se ajoelha aos pés, Jesus se levanta e começa a falar: irmão, olha isso. Aí quando ela se ajoelha, ele olha e diz assim: se este for a profeta, bem saberia quem o toca. Ou seja, ele está dizendo, se ele fosse profeta, saberia que essa mulher é prostituta aqui na cidade.
E nós que somos santos, sacerdotes, fariseus, não nos permitimos ser tocados por pecadores. Aí Jesus diz: ei, ô Simão, eu tenho uma história para te contar. Tinha um senhor e tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro, outro devia 50. Só que o Senhor perdoou a ambos. Agora vem a pergunta: quem você acha que vai amar mais o seu Senhor? Aí ele levantou a mão e disse: isso é fácil. Com certeza é quem foi mais perdoado. Ele diz: pois é, Simão, a quem muito é perdoado, muito ama. Por isso que você vem aqui adorar a Deus, não é porque eu estou movimentando você na palavra, é porque você sabe a tua dívida com Ele, e você diz assim: eu fui muito perdoado, por isso muito amo. Por isso eu entro aqui para adorá-lo, porque eu entrei aqui porque eu sei o tamanho da minha dívida. Eu sei o peso da dívida que eu tenho com Ele, mas Ele riscou a cédula, cravou na cruz. Aquilo que estava contra nós foi cravado na cruz, irmão. Por isso você entra aqui alegrando-se na presença de Deus e adorando a Ele. Agora tem gente que entra com cara de delegado. Tem gente que entra, não sabe nem o que veio fazer aqui, entra e sai da mesma forma. Tem gente que entra aqui distraído e Deus está na casa e você está que nem aqueles homens de Emaús. Ele está dizendo: ei, você não sabe o que aconteceu, as boas novas, mas Jesus está do lado dele e eles não viram. Jesus pode estar na casa e não operar milagre? Claro que sim. Por quê? Tem que tocar na orla dele. Quando ele passa, a primeira coisa, eu vejo a orla, toca na orla dos vestidos dele que você vai ser curado. Mas você acha que vai tocar desse jeito que você entrou aqui? Ah, pregador, estou cansado, irmão. Estou desde manhã no trabalho, mas meu coração está queimando para Deus aqui. Vim correndo do trabalho para chegar aqui para te abençoar, mas eu estou aqui feliz pela oportunidade que Deus me deu de ser pregador e profeta para a tua vida nessa noite. Aleluias! Então, irmão, algumas tribulações nos acometem pelo simples fato de sermos humanos. Enfermidades, acidentes, decepções. Isso é natural. Isso é da vida. Isso acontece. Então, algumas tribulações vão nos acometer na vida. Agora, outras, pelo simples fato, vão nos acometer porque somos o quê? Cristãos. Lá em 1 Pedro capítulo 4, 2 diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos testar, como se coisa estranha vos acontecesse. Qual o contexto dessa palavra que Pedro está dizendo? Os cristãos estão sendo perseguidos por Nero. Os cristãos estão sendo colocados na cidade em paus de piche, sendo incendiados para iluminar a cidade. Os cristãos estão sendo jogados no Coliseu Romano e sendo devorados pelas feras. Aí Pedro consegue dizer isso aqui: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos testar, como se coisas estranhas estivessem acontecendo. Você dizendo: será que eu estou em pecado? Será que Deus tirou a mão de mim? Será que eu errei? Não, Deus só está te provando. O que eu fiz para isso acontecer? Nada, irmão. Deus só está te testando no vale da sombra da morte. Deus só está te, aleluia, trazendo resistência. Quando Deus te prova, irmão, Ele não está num teste, num embate de força contigo. Ele só está treinando você, te dando resistência. Para quê? Para